Lá ele começa a criar os céus e a terra. O seu espírito pairava pela sem forma da terra. E lá no último capítulo, últimos versos do Apocalipse, ele está construindo uma nova terra, um novo céu. Então, durante esse processo todo, do Gênesis ao Apocalipse, quando ele faz tudo, toda a criação, cria o homem e a mulher, cria os céus e a terra, depois ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então, ele está preparando um povo, o seu povo, a igreja, nós, para vivermos nesse novo céu, nessa nova terra. Então, não nos acostumemos muito nessa terra. Não nos acostumemos, por mais que estejamos aí vivendo muito bem, obrigado, muito abençoado, glória a Deus, em tudo é graças, mas esse não é nosso principal lar. Nós não fomos criados para vivermos em meio a tanta mazela e tanta confusão, a tanta briga e tanta discussão. Não. Ele nos criou para vivermos uma vida perfeita, plena, abundante, sob a sua excelsa direção. Foi por isso que enviou Jesus para nos abençoar, para que nós possamos, em nossa caminhada. Por falar em caminhada, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Usaremos esse texto aqui para a nossa reflexão. Mesmo sentado, mas fique atento àquilo que o Senhor vai falar com você, com cada um de nós. Josué capítulo 1, no comecinho da Bíblia, viu? Na minha Bíblia está na página 231, bem no comecinho. Capítulo 1, vou ler aqui até o verso 9, a primeira porção. Deus fala a Josué e anima-o. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Frates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que o tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Paizinho, eu quero te agradecer por mais uma vez o Senhor nos conduzir nesse santuário, nos permitir aqui nos reunir com o teu povo, parte da tua igreja militante celestial, para juntos meditarmos na tua excelsa palavra que já nos toca abundantemente no nosso coração e mente. Continua nos alimentando. Precisamos muito ouvir a tua voz, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo às vezes que nós queremos, mas aquilo que está no teu coração, ao tocar no nosso coração. Somos gratos por tudo, ó Deus. Fala conosco abundantemente. É a nossa oração no teu nome, Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Queridos, é sempre um motivo de alegria, né? A gente olhar para a palavra de Deus e buscar nela, meditar um pouquinho, para ver aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E eu creio que o Senhor tem nos dito muitas coisas e nos revelado muito da sua vontade, apesar de nós, que hoje não seria diferente, ainda mais hoje, primeiro domingo de um ano novo, né?
mais um ano que se inicia. Eu quero aqui abordar aqui algumas características, primeiramente da nossa sociedade, porque se é uma coisa que nós pensamos e devemos pensar sempre fazermos a palavra de Deus para o nosso dia, aplicação, né? E esse texto que me veio ao coração, um texto muito conhecido, olhando para a nossa sociedade hoje, e olhando primeiramente para a vida do servo de Deus aqui, Josué, nesse momento histórico de sua caminhada. E me lembrei, já citei aqui uma vez, do trabalho de um filósofo coreano, sul-coreano, Byung-Chul Han, que trabalha na Alemanha hoje, professor lá, e ele desenvolveu uma tese sobre a sociedade do cansaço. Eu já citei aqui o trabalho dele, e é muito relevante porque ele começa a pesquisar a sociedade. Ele percebe que há um desencontro de um tempo de tanta evolução, de tanto desenvolvimento, e é uma sociedade cansada, né? Ele afirma que nada mais é do que nós vivemos uma absolutização da visão de um mundo positivista, de um mundo que está perdido em si mesmo e busca desesperadamente em saídas, né? E aqui ele está caracterizando uma sociedade do doping, que vive se dopando, não só com drogas, né, mas indicações. No nosso mundo novo, nós buscamos saídas, claro que às vezes pelas nossas doenças, enfermidades, né, seu Carlos? Temos que tomar remédio mesmo, precisamos nos dopar para nos livrar das dores, para buscarmos ter saúde, um pouco mais de qualidade de vida. Isso faz parte, inclusive, dessa nossa sociedade moderna, uma sociedade que se tornou uma sociedade do desempenho, de excesso de tarefas, de resultados. E ele começou na sua análise como filósofo, aquele que analisa a sociedade, suas vidas, suas vivências, percebeu que a sociedade está muito cansada. Há um desenvolvimento tecnológico, temos aí a inteligência artificial a cada dia mais presente em nossas vidas. E isso nos cansa, porque acelera tudo, acelera todos os processos da nossa vida. Né? Antes, para a gente conversar com alguém, era uma coisa assim, às vezes, vamos botar bem no tempo, não muito tempo, escrevíamos cartas e punham correio, carimbo, selo e tal. Hoje até os correios estão em falência plena aí, por conta desse desenvolvimento tecnológico. Né? Hoje o correio só dá prejuízo para o país, então tem que se modernizar. Depois os e-mails, hoje se fala, hoje a dona Nelise fala com a filha dela nos Estados Unidos assim, aqui agora, assim, ó. Oi filha, oi mãe, porque instantaneamente. Isso é bom, mas também nos cansa, porque acelera todo o processo. A nossa mente está acelerada. E aí, eu pensando nisso, já veio o Josué. Puxa, Josué está nesse momento, parece que é o nosso momento. Quando ele, depois de quase 40 anos de caminhada com o povo de Deus, com o seu povo, ele está vislumbrando já a terra prometida, mas ele está sem energia, sem força para dar mais um passo, passar o Jordão e entrar na terra prometida. Mas como não era só um projeto dele, acima de tudo, um projeto de Deus, como nós vimos no texto, o Senhor prometeu aos seus pais que eles herdariam essa terra prometida. Então é um projeto de Deus. Então começa por aí. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você, é um projeto dele para mim e para você, que ele vai nos colocar lá no céu. Nós vamos chegar lá. Podemos chegar um pouco arrebentadinho, com muitas doenças, muitas dores, mas vamos chegar. E para isso, às vezes, vai nos motivar, vai nos impulsionar, vai nos empurrar para a vida fora. Porque o projeto é de Deus. Quando ele constrói tudo que nós temos hoje como mundo, quando ele forma o homem e toda a criação, ele já sabe de tudo. O que vai acontecer, ele sabe. Então o projeto maior é o novo céu e nova terra, temos a caminho dele. Podemos até pensar como Josué, olhando aqui, o Jordão está aqui, ó. O Jordão é os nossos dias, estão para se findar.
O novo céu, a nova terra está ali à nossa frente. Quando vai ser, não sabemos. Alguns torcem para que demore muito, alguns mais cansados para que chegue logo. Não sei como que você está, mas às vezes eu volto aqui para a tese desse pesquisador aqui. Às vezes somos uma sociedade do doping, e para aguentarmos até chegar lá, vamos nos dopando. Mas que esse doping seja, acima de tudo, com a palavra e a presença do Deus Altíssimo. Nós cantamos aqui, maravilhado, extasiado, com a presença do Deus vivo. Que nós possamos estar sempre sendo dirigido, tocado, impulsionado, alimentado, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós a cada dia precisamos menos de remédios, mais da presença de Deus, da sua direção. É claro, enquanto isso, vamos tomando aquele remedinho que nós precisamos, mas a cada dia mais olhando para o Senhor Deus Altíssimo. E aqui o pensador, o Churram, ele trata aqui como um antídoto, a importância dessa sociedade cansada. O que ele aponta? A necessidade do ócio e do silêncio. Olha, querida igreja, irmãos e irmãs, para mim são pedras clamando, falando para mim, para você: olha, o Senhor fez tudo em 6 dias, no 7º ele descansou, porque Deus estava cansado. Não, Deus não se cansa, nós sim, e nos cansamos muito, nós temos a nossa limitação. E aqui vem o pesquisador, cujo inclusive a maioria dos seus conterrâneos sul-coreanos são cristãos protestantes, que a igreja protestante na Coreia do Sul teve um boom a partir da década de 60. Era um povo muito duro, um povo muito místico, muita hipocrisia, ideologia, muito misticismo, muita idolatria, até que o evangelho entrou lá e explodiu. Na Coreia do Sul, não do Norte, ditadura. Na Coreia do Sul houve um boom, as igrejas protestantes lá. Então nós temos muitos irmãos lá vivendo hoje. E eu vejo aqui que esse irmão aqui, esse pesquisador, ele está concatenando aqui aquilo que a palavra de Deus já nos diz há muito tempo. Nós precisamos sim também do ócio, descansar. O ócio é não fazer nada. E é isso aqui. Hoje nós temos um problema sério, que não fazer nada, nós queremos estar com o celular na mão. Você está fazendo alguma coisa, sendo bombardeado por informações o dia inteiro. Nós precisamos do ócio e do silêncio. Aquilo que às vezes muita gente não a reunião de oração silenciosa. Nossa, tem que ter aquele momento silencioso. Não precisamos. Precisamos sim do silêncio para ouvirmos Deus. Deus fala, não só fala no barulho, não, na gritaria, não. Ele fala no silêncio, no cicílio entre as penhas, lá quando fala com Elias, naquela montanha. Elias também cansado, olha só. Elias também esgotado, estressado, deprimido, que chegou ao ponto de pedir a morte. Olha o estresse na vida dos servos de Deus. 2 servos aqui, tem mais, mas o Elias e o Josué, estressadíssimos, deprimidos, cansados ao extremo. Hoje, se fosse dar um diagnóstico para eles, no mínimo burnout, síndrome de burnout. Pensava ao extremo, muita atividade, muita preocupação, muita ação, em todos os níveis, mentalmente, fisicamente e até espiritualmente. Então nós precisamos também, dentre as outras coisas, do ócio e do silêncio, para resgatar a nossa vida, a nossa saúde. Josué estava quase adentrando a terra prometida. Depois de muita luta, guerras, cuidando do povo, dirigindo aquele povo, enfrentando as suas crises, chutando os traseiros à vez de alguns que aprontavam, de algumas intervenções divinas ao longo desses 40 anos, certas vezes até
O Senhor consumiu centenas deles pelo pecado horroroso desse povo, desde o início. Logo que saíram da terra prometida, lá se libertaram do Egito, construíram bezerros de ouro. É uma coisa assim inadmissível. Mas é o ser humano. Deus está fazendo milagre, e o povo de Deus pecando, desvalorizando a ação de Deus. E nesse momento da vida de Josué, no momento da morte de Moisés, ele sentiu o peso da responsabilidade. Ele estava muito cansado. Ele estava sem forças. Estava doente. E o Senhor, que conhece tudo, e o Senhor, o nosso Deus, não avalia ninguém pelo seu último estado. Viu? Presta atenção nisso. O Senhor não te avalia pelo seu agora. Ele conhece tudo. Ele conhece o todo de cada um de seus filhos. E Ele defende os seus. E aí o Senhor resolveu fazer o quê? Enviar ajuda a Josué. Ele resolve enviar ajuda para motivar Josué, seu filho, para defendê-lo. Mandou ajuda, grande ajuda. Afinal, faltavam poucos metros para concluir esse projeto, que era do Senhor. Qual o projeto que você ainda não concluiu, que falta pouquinho e você está desanimado? Você acha que não vai dar certo, não vai conseguir? O que será na sua vida que falta aí? Você perdeu a esperança, você acha que não vai dar certo? Aí o Senhor percebeu isso no coração, na vida de Josué, verso 7. Então somente ser forte, cria força aí, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha, meu servo Moisés te deu a lei. Continua, olha para a lei, não deixa de lado não, volta para a lei. A lei de Deus significa o quê? A presença de Deus. Gostou? Você está cansado? Você está doente? Desanimado? Pastor, mais um ano que Deus nos dá, é verdade, vamos lá, isso ok. E às vezes está meio sem gás, né? Mas é tempo de a gente voltar para onde? Para a palavra de Deus. É essa palavra que nos motiva, que nos impulsiona, que nos dá um empurrão que nós precisamos. E ele arremata ainda, olha, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. E ele fala isso para Josué cansado, desanimado, olhando lá a terra está ali, mas você força. Volta para a palavra de Deus, a palavra que eu dei para o meu servo Moisés, dela não se aparte, ela que nos impulsiona. O Senhor insiste com Josué, pois sabe de tudo. Ele sabe do seu potencial, de suas lutas, da sua caminhada, da sua obediência. Ele conhece o coração desse homem, desse servo, como ele conhece o coração de cada um de nós, do servo, da serva, de todos nós. E o Senhor levanta ele. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o que ele enfrentou. O Senhor reconhece aquilo que ele enfrentou. Sabe que não é fácil, que não foi fácil. E o Senhor não desmerece nada disso. O Senhor não desmerece a história de ninguém. Pelo contrário, por isso que ele continua falando, ser forte, vamos lá, se anima, força.
nem para a direita nem para a esquerda, fica firme no meu caminho santo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, fica firme nesse caminho. Às vezes a gente acha que o Senhor se esqueceu, não se esqueceu. Ele reconhece o caminhar de todo o seu povo, e nesse caso aqui, de Josué. Por quê? Porque ele tem algo especial preparado. Aí eu vou lá para Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Já caminhando para o final da nossa palavra, que diz assim, o apóstolo Paulo aos Filipenses, no verso 6 do primeiro capítulo: e estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui é a convicção do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que esse mesmo poder estava lá na voz dos anjos, daquele que o Senhor envia para animar Josué. Estou plenamente, não tem dúvida aqui, não tem dúvida, plenamente, certo, plenamente certo, não estou com dúvida, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Não, alguém vai me ajudar, o próprio Deus vai completar, só vai mandar forças, completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa missão, essa obra, essa caminhada do povo de Deus é com Deus, não é sem Ele. O Senhor é o meu pastor e me faltará tudo. Não, e nada me faltará. E esse nada é a presença dEle. Você segue o Salmo 23, você vai ver o que é a presença dele, até o cajado, a vara dele às vezes não aparece. Mas a bênção, a alegria, a prosperidade, porque Ele é o nosso pastor. E a obra que Ele começou, Ele vai terminar. E isso é a palavra de quem? Dele. Olha a palavra que dei ao meu servo Moisés. Segue ela, dia e de noite, você não vai nem para a esquerda nem para a direita, hein? Esquerda e direita, lembra uma coisa? A vida, essa polarização do nosso país, a briga da direita com a esquerda, nem para a esquerda nem para a direita. Se fica com a minha palavra, prega a minha palavra, põe no seu coração, é essa palavra que vai fazer dar força para você chegar lá no projeto de Deus, e não projeto de homem nenhum. Nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus é que se cumpre na minha vida, na sua vida. E nós às vezes ficamos presos às palavras humanas de homens, e nos perdemos nas nossas guerras, nas nossas brigas, e deixamos Deus de lado. Mas o Senhor que conhece cada um de nós, providencia o impulsionamento, a motivação, a força que nós precisamos, a coragem que nos tem faltado às vezes. Para que nós, enquanto o seu povo, não nos percamos nas guerrinhas das periferias, mas continuemos olhando para o projeto de Deus, que é muito mais importante, que é relevante, e que o Satanás às vezes quer nos tirar a atenção e fazer com que nós fiquemos aqui brigando, nos digladiando, e é o que cansou Josué. Mas o Senhor fala assim: não, Josué, olha, o povo está olhando, você olha para frente. Porque essa sociedade vai continuar cansada, sociedade do cansaço, motivada por dinheiro, por ganância, por poder. Essa sociedade vai continuar assim, porque é um mundo que jaz no maligno. Matando, mutilando, matando crianças de fome. E nós não devemos perder aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A palavra de Deus que nos impulsiona. E conosco vamos dar o máximo juntamente conosco para essa terra prometida, o projeto de Deus.
que hoje, por ordem, quer estabelecer em nossa caminhada nesse novo ano, que nós não nos percamos em nossas meras lutas pessoais, mas nos sintamos povo de Deus, que tem uma promessa maravilhosa desse Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas no Gênesis, que está nos levando para a terra, uma nova terra, um novo céu, do Apocalipse. E Ele conta com a nossa fé. Depois que entraram na terra prometida, outras etapas do projeto do Senhor foram cumpridas. Não é só entrar na terra prometida. Lá tem outra história. Você já viu essa parte da Bíblia? O que aconteceu? Entrou, acabou, vamos para o sambão agora. Não. Vamos para a gandaia. Não. Agora é outra parte do projeto. A divisão das terras para cada tribo. E aí começou um problema sério lá, que no finalzinho do livro de Josué, ele fala assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Já começou outros problemas, tomando posse da terra, né? Dá muito dinheiro para algumas pessoas, muita prosperidade às vezes. Tomaram posse da terra, começaram a desviar-se do caminho do Senhor. Eu não sei vocês, uma das últimas orientações de Josué para o seu povo, o povo de Deus: não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele fala isso? Porque o povo estava debandando para adorar outros deuses. Ou seja, terra prometida, a bênção continua, o Senhor continua tomando conta de tudo. Até hoje, essas bênçãos fazem parte da nossa vida, da promessa de Deus. E o Senhor continua nos abençoando. Ele continua nos motivando, nos animando, nos dando força, orientação, e especialmente pela sua palavra, nos guiando, porque nós somos o povo dele ainda. Nós somos o povo de Deus ainda. E que nesse ano novo, que Ele nos permitiu possamos honrá-lo nessa nossa caminhada. Lembrando que estamos em meio de sociedade cansada, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos impulsiona, que nós temos a consciência que precisa descansar, nos motivar para cumprir o propósito do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor te colocar na mão, faça com alegria, porque é o projeto dele para a nossa vida. Cada um de nós tem um projeto a desenvolver. Eis-me aqui, envia-me a mim. É sobre isso. Hoje o Senhor coloca algo na tua mão. Seja forte e corajoso. Seja obediente, porque a bênção já é prometida. Amém. Vamos preparar para a Santa Ceia do Senhor.